Fala galera, beleza? Vamos para nossa última série de aulas, né? Já abrindo aí para finalizar o ano e vamos para uma matéria que é muito interessante, muito legal, chama bastante atenção, muita gente gosta, que é falar aí sobre a estrutura interna da Terra, deriva continental, placas tectônicas e assim iniciar esse assunto que é bastante abrangente, vamos ver bastante coisa ainda nesse ano, beleza? Vamos começar então falando sobre a estrutura interna da Terra. É meio que de comum acordo, a gente já vem estudando desde quando vocês, né, são crianças, estudam isso no ensino infantil, depois estudam isso um pouco no sexto ano, que a nossa Terra ela é dividida em três partes, ou seja, a nossa Terra ela não é um bloco rochoso único, ela é dividida em três principais partes, que é a nossa crosta, que é o nosso manto e que é o nosso núcleo. E assim a gente cresce aprendendo. Hoje vamos ver as características, algumas características mais aprofundadas de cada uma, algumas características mais específicas. Mas para começar essa aula, eu gosto de começar fazendo uma comparação muito interessante, muito simples até, para a gente comparar a nossa terra com um abacate. Eu gosto de comparar com um abacate. Por quê? O que tem a ver o abacate com a nossa terra? Porque podemos comparar a nossa crosta, né, que é a parte que a gente vive, com a casca do abacate. Ou seja, é a parte mais externa, é a menor, é a parte mais fina, e é a parte onde a gente vive. Podemos comparar o manto como se fosse ali a polpa do abacate, a parte intermediária, um material mais pastoso, né, do abacate, e poderíamos comparar o núcleo como se fosse o caroço aí do abacate, a parte mais sólida e a parte mais interior. Então é importante a gente fazer essas comparações só para a gente ter em mente algumas dessas características. É claro que é algo mais aprofundado, algo mais específico, algo muito mais profundo do que simplesmente comparar com o abacate, mas fica aí uma iniciativa, aí, né? Uma introdução aos nossos estudos fazendo essa comparação. Então, dando continuidade, né, vamos começar falando da nossa crosta, que então é a parte mais externa da Terra. Tem espessura que vai variar entre 5 e 70 quilômetros de profundidade. Então, isso vai depender da onde que é a nossa crosta, tá? Vai variar entre 5 e 70 quilômetros de profundidade. É bastante importante já no início dessa aula a gente esclarecer que o ser humano ele só conseguiu ir até hoje até 12 quilômetros de profundidade. Ou seja, há áreas na crosta que vai até 70. O ser humano só conseguiu ir até 12. Então, essa historinha, né, que a gente vê em desenho animado, que uma pessoa consegue atravessar o planeta de uma ponta para outra, por dentro, isso não existe, isso é brincadeira, né? Isso é desenho animado, isso é filme, isso não existe na vida real, devido aí à parte interna da Terra que é muito quente, ninguém consegue atravessar, o ser humano só conseguiu ir até 12 quilômetros de profundidade. Isso vai variar de acordo, né, com as duas camadas que tem na nossa crosta, que a gente pode dividir em crosta continental, que é a parte que nós vivemos, e a crosta oceânica, a crosta que vai ficar de suporte para os oceanos, né, debaixo dos oceanos, na verdade, onde essa camada ela vai ser menos espessa. Então, há algumas áreas que nós vamos ter 70 quilômetros de profundidade, isso basicamente na nossa crosta continental, enquanto que a nossa crosta oceânica ela é menos espessa. Ela pode chegar a ter menos, né? Menos espessura do que a crosta continental. Então, essa espessura, como eu disse, ela é variável, sendo maior aí nas regiões de grandes montanhas e menor aí na parte oceânica. Sobre os oceanos, ela pode atingir aí, né, cerca de 7 quilômetros, que já é muita coisa, enquanto que nos continentes ela pode chegar aí a 40 quilômetros de espessura, principalmente nas áreas de grandes montanhas. Vamos estudar mais para frente como que surgem as montanhas, o processo de formação delas. Beleza? Falando do manto, né, que está logo abaixo da crosta, é o manto, camada mais espessa da Terra, possui aí cerca de 2.950 quilômetros e formou-se aí há 3,8 bilhões de anos. Existe um limite entre a crosta e o manto. É importante entender isso, tá? Que não é assim
você está na crosta e depois chega o manto. Existe, né, uma zona de transição, um limite, que é conhecido como descontinuidade de Mohorovičić, ou simplesmente morro, que é uma homenagem ao cientista aí que descobriu isso em 1910. É uma zona de transição entre a crosta e o manto, beleza? O manto, então, ele se divide aí em algumas partes, a gente pode chamar de manto superior e manto inferior, como a gente consegue ver aqui na imagem do lado. O manto superior, que está logo abaixo da crosta, tem uma temperatura relativamente baixa porque fica em torno dos 100 graus, e uma consistência similar à de cima, ou seja, é uma camada mais sólida. Enquanto que a camada do manto inferior tem uma temperatura muito mais alta, chegando aí a 3.500, já chegando aqui perto do núcleo, já bem quente, é uma camada mais pastosa, mais líquida, beleza? E o nosso núcleo, né, que é a camada mais profunda da Terra, menos conhecida de todas, existe também aí uma separação, ou seja, uma zona de transição entre o manto e a crosta, conhecida aí como descontinuidade de Gutenberg, vai ficar entre 1.700 e 1.890 quilômetros de profundidade, já muito abaixo, né? Acredita que o nosso manto terrestre é formado por basicamente dois elementos químicos muito importantes, principalmente ferro com 80% e o níquel. Acredita que toda a magnitude da Terra, né? Todo o magnetismo da Terra, na verdade, magnitude não, magnetismo da Terra é devido a essa quantidade enorme de ferro que existe lá no interior da Terra. O núcleo aí tem 2.200 quilômetros de espessura, né? O núcleo interno aí é sólido, diferente do núcleo externo, que vamos ter ele aqui de formato líquido, né? De forma líquida. O núcleo externo ele é sólido, com uma espessura aí um pouco maior, né? Tem 1.250 quilômetros de espessura, mas com temperatura que pode atingir aí a 5.000 graus. Não é mole não, né? Muita temperatura, isso lá no núcleo da Terra. Então, essas são as nossas 3 camadas da Terra, muito importante para a gente começar entendendo aí a nossa matéria, beleza? E agora a gente chega numa parte bem importante da matéria, que vamos falar sobre a teoria da deriva continental. E para falar de teoria da deriva continental, tem que entender sobre esse camarada aqui, ó. Camarada chamado Alfred Wegener, lá de 1912, um camarada alemão. Ele foi aí o criador de uma teoria que, segundo ele, os continentes todos, um dia, já foram juntos. E esses continentes se chamavam aí Pangeia. E o oceano era um único só. E se chamava aí Pantalassa. Então ele cria aí essa teoria, ele viaja, ele faz vários estudos e divulga essa teoria lá no início do século XX para a comunidade científica, alegando que os continentes eram juntos e que, com o passar dos anos, né, com os milhões de anos, os continentes foram se separando para chegar na formação que nós temos hoje. E que isso demorou aí milhões e milhões de anos. O que acontece? O Alfred Wegener, ele de fato estava certo, né? Só que naquela época ele não conseguiu provar como isso aconteceu, como que os continentes eram juntos e resolveram se separar. Por que se separaram? Porque os continentes, então, a América e a África eram juntos, né? Já que ele olhou aí principalmente o desenho dos continentes, o recorte dos continentes, ele olhou que algumas espécies que eram encontradas na África eram exatamente encontradas aqui na América. Isso só seria possível se esses continentes um dia tivessem sido juntos. Ele afirmou bons argumentos, só que ele não conseguiu explicar o porquê. Por que se separou? Se eram juntos, por que separou? E aí o que acontece? A comunidade científica na época meio que ridicularizou o Alfred Wegener, né? Não levou em consideração os seus estudos, e ele, em busca de mais evidências para os seus estudos, ele vai embora para a Groenlândia e não se tem mais notícia dele. Ele morre, né? Dizem que ele morreu de hipotermia, de frio na Groenlândia, e não se tem mais ideia. E aí o Alfred Wegener morre, né? Some, e as suas ideias ficam um pouco esquecidas. Só que, com os avanços tecnológicos, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial,
pós-1950, com o avanço da tecnologia, passou-se a compreender cada vez melhor o interior da Terra, né? E como que ele era, e né, a ciência avança melhor. E o que acontece, né? Surge uma teoria que vai, na verdade, comprovar que o Alfred Wegener estava certo naquela época, que os continentes, sim, foram juntos há milhões e milhões de anos atrás. Só que essa teoria agora ela vai aperfeiçoar a ideia de Alfred Wegener e vai explicar o que o Alfred Wegener não conseguiu, que é explicar o porquê que esses continentes separaram. E por que esses continentes separaram, então? Devido aí à influência, à ação das chamadas placas tectônicas. O Alfred Wegener não conseguiu explicar que elas ficavam sobre os continentes e que elas se movimentavam e que, com o movimento delas, faziam que os continentes também se movimentassem. Isso o Alfred Wegener não conseguiu explicar. Mas a teoria da deriva continental é importante porque foi um pontapé para esse início. Quando os cientistas, mais no final do século XX, começam a estudar isso novamente, muitas das ideias de Alfred Wegener é resgatada. Então, é confirmada e, então, assim, foi uma melhora, um aperfeiçoamento das ideias da teoria da deriva continental. Então, a teoria das placas tectônicas é resultado da teoria da deriva continental, beleza? Criada aí pelo Alfred Wegener. Enfim, o que são essas placas tectônicas, né? O que é isso? Uma placa tectônica, vamos entender como um grande bloco rochoso, sei lá, vamos chamar de pedra agora inicialmente, uma grande pedra. Pensa em 2 barras, aí a pedra da torre, né? Aquele material lá, aquela pedra. Só que em proporções gigantescas, muito grandes, só de espessura, só para você ter uma noção, espessura, quando eu digo, né, vamos dizer, de grossura, espessura, ela varia aí de 150 a 200 quilômetros. Meu irmão, isso é mais do que daqui no Rio de Janeiro. De espessura, de comprimento, ela vai ser muito maior, porque vai ter continentes inteiros em cima de uma placa. Beleza? Então, de comprimento, ela vai ser muito grande. De espessura, que eu quero dizer, de profundidade, ela pode variar aí até 200 quilômetros de profundidade. Muito espessa. Isso é uma placa tectônica. Beleza? Outra coisa que você pode me perguntar, mas Hermes, uma parada tão espessa, tão grande, como que ela pode se movimentar? E aí nós vamos ter que entender uma outra situação aqui. Que para ela se movimentar, a primeira coisa que tem que acontecer é a gente entender que ela não é uma coisa só. Ela não é uma placa única que existe. Que, na verdade, essa placa, elas são pedaços de placa. Na verdade, temos 12 grandes placas no mundo e que elas são pedaços, ou seja, elas são partículas, né? Pedaços separados, e que elas ficam boiando em cima do manto. Ou seja, entre a crosta e entre o manto. Ela que vai fazer essa separação dessas 2 camadas que a gente acabou de estudar aqui atrás. Então, essas placas tectônicas, elas ficam boiando sobre o manto. E nós já vimos que o manto é o quê? Um material mais pastoso, é um material mais líquido, né? Um material menos sólido do que a crosta. E com isso, como ela fica boiando em cima de um material mais pastoso, mais líquido, ela fica sujeita a movimentações. Mas por que o manto se move, né? Então o manto não fica lá paradão na dele, lá tranquilão? Não. Na verdade, existem movimentos dentro do manto e são esses movimentos que vai fazer com que a placa também se mova. Esse movimento do manto é muito parecido com o movimento que uma água faz quando ela está fervendo. Né? Você já deve ter colocado a água aí para fazer um café, ou já viu sua mãe fazendo, ou foi fazer um miojinho, né? Um miojo, estava com fome, botou a água lá para ferver. E aí o que acontece? A água mais próxima do fogo, ela está mais quente do que a água que está mais em cima na superfície. Então ela tende a subir. Lembra lá do vento? O ar quente sobe, então a água quente ela sobe. Quando ela chega em cima, ela resfria e desce. E ela fica fazendo esse movimento. Esse movimento, nós vamos chamar esse movimento de convecção, que vai criar aqui no nosso manto, que a gente vai chamar de correntes de convecção. Então, é basicamente isso, né? Essas setas estão indicando exatamente esse movimento. O manto ele fica, né, girando, fazendo essas correntes, esses movimentos. E aí é o seguinte, né, o que vai acontecer?
Se esse movimento de convecção, se essa placa, né, se esse movimento está vindo nessa direção aqui, o que vai acontecer com essa placa que está solta em cima do manto? Ela também vai seguir o fluxo do movimento de convecção, se movimentando aqui, no nosso caso, para o lado esquerdo. Se essa corrente ela se move para esse lado, né, a corrente ascendente ela vem para esse lado aqui, ela vai levar essa placa para esse lado, ou seja, ela vai seguindo a ideia do manto. Então, os movimentos da placa tectônica elas têm uma direção única. Se uma placa ela está indo para uma direção, ela não vai voltar, tá? Exatamente porque a corrente ela sempre vai ir na mesma direção. A corrente não vai voltar e a placa tectônica também não. Então, se você tem sempre o mesmo fluxo. Esse movimento de convecção vai fazer com que as nossas placas tectônicas tenham movimentos pré-definidos e esses movimentos vão fazer toda a diferença aqui na nossa crosta. Então, vamos olhar aqui o esqueminha e vamos entender aqui algumas situações. Imagina agora, né, que essa corrente de convecção está aqui, ó, o manto, né, fazendo esse movimento, o manto subindo, fazendo aqui, ó, esse movimento para cá, a corrente chega, desce, sobe de novo, vai fazendo esse movimento e essa placa ela tende a vir, ó, para esse lado aqui, acompanhando o sentido do movimento, beleza? Da mesma forma, do outro lado lá, ó, a corrente está vindo fazendo esse movimento aqui, ó, a setinha para cá, né, ele sobe, faz esse movimento para cá, e nós temos essa placa tectônica, então, vindo nessa direção, beleza? E aí nós vamos ter o quê? Uma placa tectônica vindo para um lado, a outra placa vindo para o outro, e elas se encontrando, se chocando. Quando elas se encontram, então nós vamos chamar esse movimento aqui de movimento convergente, quando elas convergem para a mesma direção. Beleza? Mas o que isso ocasiona? Calma, não é isso que nós vamos ver agora. Quero que você entenda de onde que surge esse movimento. Beleza? Da mesma forma, deixa eu apagar aqui, se esses movimentos forem, né, de uma forma contrária, se agora esses movimentos faz com que, né, o manto venha para essa direção, então essa placa aqui ela vai vir agora para essa direção, e agora esse movimento aqui está vindo para esse, beleza? E a placa agora está vindo para esse outro lado, elas estão o que agora? Se afastando, separando, cada placa vindo para um lado. E quando as placas se afastam, vamos chamar esse movimento de movimento divergente. Então, temos o movimento quando elas se encontram, temos o movimento quando elas se afastam, e temos o movimento lateral, quando ela desliza lateralmente. A gente vai chamar isso de movimento transformante. Então, veja bem, as placas tectônicas podem fazer, de acordo com o movimento de convecção, 3 movimentos diferentes, que a gente vai chamar de convergente, vamos chamar de divergente, vamos chamar de transformante. Mais importante do que você entender esses movimentos, é importante que você entenda os efeitos que vai surgir na nossa crosta aqui em cima onde nós moramos, de acordo com cada movimento desse. Beleza? Vamos começar vendo então alguns movimentos. Quando a gente olha esse mapa das placas, da distribuição das placas tectônicas, dá para a gente ver melhor a distribuição das 12 grandes placas tectônicas que temos no mundo, né? Vamos ter aqui, por exemplo, a placa norte-americana, dá para ver aqui onde nós, Brasil, estamos em cima da placa sul-americana, temos a placa eurasiana e diversas placas. Eu tenho que gravar o nome dessas placas? Não precisa gravar o nome delas, mas é importante você entender os movimentos que elas fazem. Por exemplo, se a gente pegar aqui a placa sul-americana e pegar aqui a placa de Nazca, vamos ver que a nossa placa sul-americana está se deslocando aqui para a esquerda e a placa de Nazca se deslocando para a direita. Fazendo um movimento aqui, ó, preste atenção nas setinhas. As setinhas estão o quê? Se encontrando, né? Assim como temos aqui na Ásia, as placas se encontrando, formando o que a gente vai chamar de movimento convergente. O que acontece diferente aqui entre a placa norte-americana e a placa eurasiana, quando essas placas estão o quê? Se separando, estão se afastando, que é um movimento aí divergente. E o que acontece aqui, ó, nos Estados Unidos, basicamente aqui próximo da Califórnia, com as placas deslizando lateralmente, que a gente chama de movimento transformante. Então, é importante a gente olhar ali para as placas tectônicas, reconhecer ali o que está acontecendo nesses encontros e alguns efeitos que esses encontros podem causar, beleza? E vamos começar falando então do movimento divergente, que é quando as placas se afastam.
E aí vamos olhar aqui no mapa que tem uma similaridade entre basicamente todos esses encontros divergentes, que vai ser o quê? Ó, encontro divergente acontecendo, onde está acontecendo? No mar. Esse outro encontro de placa aqui também está acontecendo no mar. Esse outro aqui, no mar também. Esse também. Então, o que quer dizer? Basicamente, todos os encontros divergentes estão acontecendo no mar. Beleza? As placas se afastando. Falamos que debaixo das placas tectônicas estão aí o magma, né? Estão o manto. E quando essas placas se afastam, pode ser que desse material que está lá no magma, que está lá no manto, esse magma, ele pode passar, vir chegar à nossa crosta. E se ele chega até a nossa crosta, lá no meio do mar, esse material que é muito quente, um material líquido, pastoso, esse material ele vai se solidificar. E aí vai formar o que a gente vai chamar de relevo submarino. Uma das questões, né? Na verdade, pode formar duas situações. A primeira é a formação aí do relevo submarino, que são, na verdade, cordilheiras lá no fundo do mar, né? Uma grande cordilheira. E nós temos uma muito famosa, né? Que vai atravessar, na verdade, todo o Oceano Atlântico, quando a gente olha, né? Desde lá do norte até aqui no sul, o Atlântico Sul é formado aí por esses encontros que se separam, né? Formando aí uma grande cordilheira submarina, formada aí, na verdade, a dorsal mesoatlântica, que vai desde o Atlântico Norte até o Atlântico Sul, com cordilheiras lá no fundo do mar. Um ponto de interesse muito interessante até para os mergulhadores, que muitas vezes vão lá mergulhar para, né, pesquisar e observar essas cordilheiras lá no fundo do mar. Outra situação que esses encontros divergentes podem formar lá no meio do mar é a formação do que a gente vai chamar de ilhas vulcânicas, que à medida que esse material magmático ele vai chegando no fundo do mar, ele vai se solidificando, aí tem mais uma outra erupção, esse vulcãozinho cresceu mais um pouquinho, tem mais uma outra erupção, e esse vulcão agora ele já chegou fora da superfície do mar, ou seja, já está visível aos nossos olhos. E aí, muitas vezes, quando a gente vai olhar um vulcão, né, uma ilha vulcânica, parece que ele está boiando em cima do mar, e não acontece isso. Na verdade, ele está, né, bem fixado lá no fundo do mar. E a paisagem é essa, né? Esse aqui é uma ilha vulcânica, que começou pequenininho, com as pequenas erupções, se solidificando lá no fundo do mar, e agora ele está enorme, né? Está desse tamanho, e temos vários outros exemplos de vulcões que são ilhas vulcânicas, né? Como esse aqui, bem grande, bem interessante, esse aqui bem legal, bem bonito também, esse outro muito bonito, ou seja, são ilhas formadas a partir do vulcanismo, ou seja, do encontro divergente que fez com que esses vulcões crescerem. Pode crescer mais do que isso? É claro, a cada erupção que tem, mais material vai se solidificando, ele vai aumentando, gerando aí novos continentes. Inclusive, temos, né, países inteiros que são localizados em cima de ilhas vulcânicas. Caramba, países? Sim, países, né? Um dos países mais famosos, que é uma ilha vulcânica, que nós conhecemos a partir desse encontro divergente, é a Islândia, que fica lá na Europa. A Islândia, né, quando a gente olhar no mapa, ele vai ficar bem aqui, ó, bem no meio desse encontro, ou seja, a placa vai se abrindo, foi formando aí um vulcão, né, uma ilha vulcânica, e nós temos aqui, ó, o país Islândia, que está bem aqui no meio, ó, da placa. Uma placa vindo para cá, outra placa vindo para cá, e ali formou um vulcão, uma ilha, e tem, né, mais de 300 mil pessoas que moram na Islândia, um país bem frio, bem interessante, um país nórdico lá da Europa, que é todo ele uma ilha vulcânica. Beleza? Todas as ilhas são vulcões? É uma pesquisa que você pode falar. Então, todas as ilhas, quando eu vou na praia, eu vejo uma ilha. Aquelas ilhas, então, são vulcões? Não, né? Não é bem assim. Temos como exemplo aí as Ilhas Cagarras, as Ilhas Tijuca, no Rio de Janeiro, que não são vulcões. Elas são, na verdade, extensões da crosta. Muitos dessas ilhas, na verdade, faziam parte aqui da crosta e devido aqui à erosão, a erosão marinha, foi tirando essa parte e hoje em dia é uma ilha. São alguns casos, né? Alguns casos realmente a água, o nível da água subiu, tapou ali a parte do continente, ficou inundado e dá para ver esses resquícios de ilhas de ponta e da crosta continental um pouco já no meio do mar, beleza? Então não tem como ter uma ilha vulcânica no meio da placa, certo?
Então, ilhas vulcânicas, como você disse, né? Que as ilhas vulcânicas são de origem de encontros divergentes, e todos os encontros divergentes são no mar. Então, as ilhas vulcânicas, elas são sempre no meio, não tem como ter no meio da placa uma ilha vulcânica, né? Porque não tem encontro divergente no meio da placa, como você disse. Tá certo? Não, tá errado, tá? Também não é bem assim. Existem alguns pontos no meio da placa, no meio da nossa placa, são chamados de hotspots, ou seja, de pontos quentes. E esses pontos quentes podem fazer com que aconteça fissuras na placa, no meio da placa, e no meio da placa pode vazar magma, beleza? E não é que você vai ter ilhas vulcânicas apenas, né? Você vai ter vulcões. Então, por exemplo, no meio da placa tectônica do Pacífico, nós temos uma ilha vulcânica muito famosa, que de fato aqui vai formar uma ilha, que é a ilha do Havaí. Né? O Havaí, que pertence aos Estados Unidos, é uma ilha vulcânica no meio da placa. Tá? Exatamente por causa desse hotspot, um ponto quente que causou aqui uma fissura no meio da placa, formou um vulcão, né? Um vulcanismo, e o Havaí ele é uma ilha vulcânica. Muito interessante. Mas, como eu disse também, há hotspots no meio da placa, que aí, no caso, no continental, como exemplo na África. Né? Nós temos aqui, no meio da placa africana, lugares de hotspots, ou seja, na verdade, aqui o que está acontecendo é a separação das placas, né? O que vai formar o que a gente vai chamar aqui de Rift Valley, que é, na verdade, aqui ó, uma fissura, uma separação dessa placa africana aqui. Isso quer dizer que há alguns milhões de anos, claro que isso não vai ser no ano que vem, não vai ser amanhã, não vai ser depois de amanhã, essa parte oriental da África, ela vai se separar do restante do continente, devido a que essa separação aqui, essa fissura, que está separando essa parte do continente. Ah, vai se tornar uma grande ilha? Vai. Vai demorar milhões de anos? Vai. Mas é uma tendência a acontecer, tá? O Rift Valley, então, é uma coisa que já vem acontecendo aí há 35 milhões de anos, separando essa África. No meio aí está criando grandes depressões, ou seja, grandes áreas mais baixas. E são áreas que algumas são preenchidas por água, formando grandes lagos, como o Lago Vitória, por exemplo, lá na África, e alguns formando grandes vulcões ou grandes depressões assim, tá? Então, na verdade, acontecendo em fissuras no meio da placa, beleza? Por fim, para finalizar essa aula de hoje, vamos falar do movimento transformante, que é quando as placas deslizam umas nas outras. Esse encontro, né, não há grandes alterações na crosta, não há formação de cadeias de montanhas, não há formação de ilhas vulcânicas. Na verdade, nesse tipo de contato, acontece aqui fortes terremotos. Então, é uma área que tem que ficar bastante de olho. E uma área que é muito famosa, né, no mundo de se falar de encontro transformante é aqui nos Estados Unidos, na costa oeste, um local onde a gente vai chamar de Falha de San Andreas, né, que vai ter um limite de placa de transformante e que vai gerar aí grandes terremotos na região. Então, geralmente é um local que está sempre em bastante atenção devido aos terremotos e essa formação ali, né, das fissuras desse movimento transformante que acontece lá nos Estados Unidos. Beleza, galera? Então, bastante conteúdo na aula de hoje. Falamos aí sobre a estrutura interna, falamos das placas tectônicas e do movimento transformante e o movimento divergente. Na próxima aula, a gente fala do movimento convergente e as suas características, suas consequências aqui na nossa crosta terrestre. Beleza, galera? Ó, grande abraço, grande beijo para todo mundo e até a próxima aula.